Bom dia. Marcos capítulo 11. Novo Testamento, Marcos capítulo 11, versículo 12 até 21. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 21. Eu gostaria que você fizesse leitura individual em silêncio. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 21, leitura silenciosa. Bem, era num dia de domingo, Jesus, junto com seus discípulos, entraram em Jerusalém, e na noite do mesmo dia, eles foram para Betânia. Betânia é uma cidade, um município muito pequeno, pobre, a 2 milhas de Jerusalém, e Jesus e seus discípulos passaram a noite naquele município, provavelmente na casa do Lázaro, Maria e Marta. No dia seguinte, portanto, na segunda-feira de manhã, Jesus estava novamente indo em direção a Jerusalém com seus discípulos, quando então ele viu à distância, de longe, uma figueira com folhas, e ele estava com fome, diz a passagem. Então ele se aproximou dessa figueira com a expectativa de encontrar alguma coisa para comer, quando ele então descobriu que aquela árvore não tinha produzido nada, não havia fruto. Então Jesus disse para aquela figueira: ninguém mais coma de seu fruto. E ele seguiu o caminho, entrou em templo em Jerusalém, purificou o templo, vocês sabem o que aconteceu, e no dia seguinte, de manhã novamente, na terça-feira, eles estavam passando por mesma estrada e viram aquela figueira sem fruto. Quando então Pedro diz: olha, mestre, aquela figueira que o Senhor tinha amaldiçoado secou, desde as raízes. Muito bom. O problema dessa passagem é que Jesus procurou o fruto, figo, numa época em que não era estação de safra, não era uma estação de colher o fruto, não era tempo adequado. No entanto, Jesus queria fruto. E aquela figueira não conseguiu lhe dar nenhum fruto. E Jesus ficou indignado com isso, decepcionado, frustrado, ficou irritado. Por isso acabou amaldiçoando aquela figueira. Agora, que culpa essa figueira tem? Se não era época de figos, se não era estação de dar frutos. Essa atitude do Senhor Jesus Cristo aparenta ser muito injusta, incoerente, porque aquela figueira não estava na estação de dar frutos. É como se eu quisesse que um bebê de 3 meses, de 100 dias de vida, falasse e andasse sozinho. Seria forçar a barra.
Cada coisa no seu devido tempo. Porque aquela figueira não lhe deu nenhum fruto, Jesus ficou zangado e amaldiçoou ela, mesmo sabendo que não era época de dar fruto. Na última visita que eu fiz à Coreia, eu estava andando por alguma rua e estava com muita fome. E um cheiro, por favor, slide, vindo à beira da rua onde eu estava, quase me matou. Era esse mandu, não era qualquer mandu, era wangmandu. Wangmandu é aquele mandu tamanho Itu, família, grande, né? E era um estabelecimento bem pequeno, né? Deu para ver que saía vapor, né? Era quente, né? Então eu resolvi comprar um desse. Eu falei comigo mesmo, esse mandu era tão grande que um daria para satisfazer, para matar minha fome. Aí eu peguei e dei aquela mordida. Pá! Aí quando eu olhei, ainda era branca, né? Porque o que dá gosto a mandu é aquele recheio, né? De carne, de vegetais moídos, tal, suculento, né? Aí eu falei comigo mesmo, acho que eu dei uma mordida no lado errado. Então eu virei um pouquinho assim de lado e dei mais uma mordida. Aí eu olhei, continuava branco por dentro. Daí eu reparti mandu pelo meio e vi que o recheio era muito, muito pouco. Aquele mandu só tinha tamanho, parecia gostoso, né? Tinha aparência de ser um mandu gostoso, mas o mais importante, o interior, o recheio, não era o que eu esperava, era muito pouco. Mas nem por isso eu amaldiçoei aquele mandu, nem xinguei o dono do estabelecimento. Mas Jesus aqui, ele foi em busca do figo e não encontrou, e não era estação de figo. Ficou tão zangado que amaldiçoou a figueira. Então, como é que nós podemos entender esse comportamento de Jesus? Muito incoerente e injusto. Que culpa tem a figueira de não produzir figos na época errada? Então nós vamos tentar entender essa passagem. Alguns dizem que Jesus já sabia que não era a estação, não era tempo de colher frutos, não era tempo de a árvore dar, né, figos. Também sabia que aquela figueira não tinha frutos nos seus galhos. Então Jesus sabia que não era tempo de figos, sabia que aquela figueira não tinha figos nos seus galhos. Mesmo sabendo disso, Jesus fez questão de se aproximar e levar seus discípulos perto para dar um ensinamento. Que ensinamento eu não sei, mas Jesus sabia que aquela figueira era estéril, que era fora de estação de dar frutos, mas queria aproveitar aquela figueira para dar um ensinamento aos seus discípulos. Agora, essa versão não é muito convincente para mim. Por quê? Porque a própria passagem diz claramente o que motivou Jesus se aproximar daquela figueira. Jesus estava com fome. Jesus não estava a fim de dar ensinamento. Jesus estava com fome. Então, o motivo que o levou a se aproximar da figueira, porque ele queria matar a sede, a fome naquele momento. Nós temos duas interpretações, e hoje nós vamos estudar estas duas interpretações. Mas eu já digo para vocês que ambas as interpretações nos levam à mesma conclusão. A mensagem central dessa passagem é a mesma, é a advertência contra hipocrisia, é a advertência contra a falsidade, é a advertência contra a fé sem obras, sem fruto. Então vamos iniciar a estudar a primeira interpretação. A primeira interpretação começa a partir da premissa que diz que em mês de abril, porque Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa, portanto é mês de abril. Essa premissa diz que em mês de abril as figueiras geralmente ficam
desprovidas de folhagem. Então, em mês de abril, as figueiras geralmente ficam peladas, sem folhas. Porém, aquela figueira em particular, que Jesus enxergou à distância, à beira da estrada, estava coberta de folhas. Veja versículo 13. Vendo uma figueira com folhas. Então, esta primeira interpretação enfatiza esta frase, era uma figueira com folhas. Numa época em que as figueiras normalmente ficam sem folhas, desprovidas de folhas. Então, o que chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo é que em mês de abril, uma figueira já tinha folhas, enquanto as demais outras não tinham. E figueira é uma árvore muito comum na Palestina. Não acredito que havia apenas uma figueira à beira daquela estrada. Deve ter tido outras, mas aquela figueira em específico, em particular, era uma figueira coberta de folhas numa estação onde geralmente as folhas não existem. Então, isso que chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu na Palestina. Ele viveu lá 33 anos. Então, ele conhecia muito bem aquela região. Então, ele pensou com ele mesmo, puxa, não é época de dar folhas. No entanto, aquela figueira, de maneira estranha, estava coberta de folhas, diferentemente das outras. Sabe-se que o fruto se dá imediatamente antes de as folhas aparecerem nos galhos. Ou, às vezes, o fruto e a folha aparecem praticamente ao mesmo tempo. Jesus sabia disso. Então, se aquela figueira era coberta de folhas, provavelmente deve ter frutos. Então, essa é a conclusão que o Senhor Jesus tinha tirado. Se tem folhas, provavelmente deve ter figos. Mas essa figueira era uma figueira estéril. Tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Sua folhagem atraiu Jesus. No entanto, não havia fruto. Tinha a aparência de ter, mas não tinha. Tinha a aparência de ser, mas não era. Enganava, iludia, fingia, passava por algo que não era, que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas, enquanto as outras estavam praticamente sem folhas. Qual é a mensagem que essa primeira interpretação nos dá? As outras figueiras estavam sem frutos, porém se apresentavam a sua real imagem, sem querer se passar por algo que não eram. Se não tem fruto, então se apresente como uma árvore que não tem fruto, e não tentar enganar os outros, cobrindo-se com folhas. Afinal de contas, não era tempo de figos, não havia nada de errado em não apresentar frutos nessa época. Jesus repreendeu aquela figueira porque aquela árvore se fingiu, tentou passar-se por alguma coisa que não era. Era assim o povo de Israel naquela época. O povo de Israel tinha orgulho de ter sido escolhido por Deus.
tinha orgulho de ter conhecido Deus antes de qualquer outro povo. Tinha orgulho de observar a lei dada por meio de Moisés. Se considerava justo, se considerava santo. Cheio de medalhões no peito, cheio de folhas no exterior. Por isso aquela passagem no Novo Testamento, onde um fariseu ora em voz alta, se considerando justo, ai, obrigado, Senhor, por não ser igual àqueles pecadores, enquanto um cobrador de impostos ao lado dele estava chorando, lamentando, confessando que ele era pecador, ele rogava pela misericórdia de Deus. Se você pecou, confesse que pecou. Se você é pecador, aceite que você é pecador. Se essa árvore não estivesse cheia de folhas, não teria sido repreendida, assim como qualquer outra figueira naquela época. Ao contrário, talvez Jesus se aproximasse daquela figueira e abençoasse. Olha, ainda não é tempo de dar fruto, mas eu tenho esperança, de que no tempo devido você dará muitos frutos. Jesus até teria abençoado. Jesus não repreendeu outras figueiras ainda peladas, sem folhas, porque ele sabia que não era a época de dar frutos. Mas ele repreendeu duramente aquela figueira com folhas, porque simbolizava hipocrisia, falsidade, orgulho. Nós já falamos sobre a santidade 15 dias atrás. Santidade é quando você se arrepende dos seus pecados. Eu, como pastor, eu confesso que eu tenho meus momentos de oração individual todos os dias. Em termos de proporção, eu diria que eu gasto mais tempo me arrependendo dos pecados, porque eu não sou isento, livre das tentações sexuais, tentações de fama, tentações de prestígio, tentações de dinheiro. Eu gasto mais tempo me arrependendo dos pecados do que intercedendo por alguma causa, por alguma pessoa e por outras coisas afins. Eu confesso. Acho que Jesus, daquela época, e Jesus de hoje, continua querendo, não um pastor que faça grandes obras, que pregue bem, mas um pastor que se arrepende dos pecados. Eu creio que Jesus continua exigindo de vocês, irmãos, não que vocês façam grandes obras, mas que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês se apresentam diante de Deus do jeito como vocês são, humildemente, reconhecendo que é pecador e pedindo perdão do nosso Senhor. E eu fiquei pensando comigo mesmo, segundo esta primeira interpretação, se Jesus repreendeu aquela figueira porque não tinha fruto, mesmo sabendo que não era a época de dar frutos, então imagina você, quando chegar a época de dar fruto e não encontrar nenhum fruto. Me acompanharam um raciocínio? Agora não é época de dar fruto. Jesus se aproximou e não encontrou nenhum fruto. E o repreendeu, a repreendeu. Imagina no último dia de julgamento, no dia do julgamento final, quando todo mundo vai ter que apresentar algum fruto, porque é tempo de dar frutos, é a estação de dar frutos. No entanto, Jesus não encontra nenhum fruto em você. A repreensão vai ser muito mais severa. Espero que a gente não se torne que nem esse Wang Mandu que eu dei como exemplo, bonito por fora, saboroso por fora, mas não tem nada no interior. Então esta foi a primeira interpretação que eu encontrei. A segunda interpretação é justamente, começa
com uma premissa contrária à primeira. Segundo a primeira interpretação, em mês de abril, as figueiras geralmente estão desprovidas de folhas. A segunda interpretação começa da premissa de que, em mês de abril, as figueiras geralmente ficam cheias de folhas. Segundo a segunda interpretação, diz que no finalzinho de março já começa a aparecer alguma coisa nos galhos. É um tipo de fruto. Não é aquele figo como nós conhecemos, aquele figo bonito, suculento, tal. Mas alguma coisa já começa a aparecer no finalzinho de março. E quando passa para o abril, a árvore já começa a ganhar folhas. Então Jesus viu aquela árvore cheia de folhas, igualmente a outras figueiras que talvez estivessem ao redor, e foi se aproximar dela em busca de algum fruto. Segundo um pastor chamado Christie, ele escreveu um livro chamado Figueira Sem Fruto, e ele ministrou, ele trabalhou como missionário na Palestina por décadas, e ele observou a vegetação daquela área, e ele diz o seguinte, e que realmente, quase no finzinho de março e comecinho de abril, começam a aparecer alguns botões, alguns frutos, ainda em fase incompleta de desenvolvimento, pequenininho, que quando amadurecem, atingem o tamanho de um polegar e caem da árvore para o chão. O verdadeiro figo que a gente conhecemos só amadurece 2 vezes por ano, em mês de junho e mês de agosto, e às vezes pode até dar em mês de dezembro. Repito, aquele figo que nós conhecemos como fruto se dá junho, agosto e às vezes em dezembro. Em abril não tem figo, mas existe uma outra forma, digamos assim, que antecede o verdadeiro fruto que nós conhecemos. Esse botão pequenininho que antecede o amadurecimento do verdadeiro figo tem nome. Por favor. Próximo slide. Se chama-se takshi. Não sei se pronuncia certo, porque não é árabe. Tá? Então, os árabes daquela região conhecem esse fruto que se dá em mês de abril, nas figueiras, que se chama takshi. É um botão comestível. Não é doce, gostoso, como o figo que nós conhecemos. Mas é um pequenininho, atinge o tamanho de polegar, não é doce, mas que pode matar a fome. De modo que as pessoas que passavam nas ruas, e essas figueiras ficavam à beira da estrada, ninguém era dono dessas árvores, então as pessoas, quando tinham fome, podiam se aproximar delas e tirar do galho esse botão comestível para saciar, para matar a fome, temporariamente. Então, a segunda interpretação diz o seguinte: quando Jesus, mesmo sabendo que não era estação de safra, mas ele se aproximou da figueira, em busca de quê? Em busca de alguma coisa para comer, e essa alguma coisa para comer não era o figo, porque não era a época, mas era esse botão comestível chamado takshi. Bom, eu tive que procurar a Bíblia em grego para resolver essa questão, porque surge mais dúvida na minha cabeça. Então, por favor. Pode apertar? Se a gente for ler na nova versão internacional, que é a nossa versão, diz o seguinte: Jesus foi ver se encontraria nela algum fruto. Algum fruto. Na nova tradução língua de hoje, diz o seguinte: Jesus foi até lá para ver se havia figos.
figos. Agora, a Almeida, revisada e corrigida, diz o seguinte: foi ver se nela acharia alguma coisa. Então, volta comigo aqui. Jesus estava andando, viu a figueira à distância, se aproximou e ele diz que ele foi para ver se tinha algum fruto, algum figo, alguma coisa. Eu queria saber o que a Bíblia em grego diz em relação a isso. E eu fiquei sabendo que, em grego, figueira é psique e figos, plural, é sikon. Então, eu tentei verificar na versão nossa, né? Quando ele usou algum fruto, ele usou a palavra sikon, né? Que seriam figos. Também tentei ver se realmente a Bíblia em grego original usava a palavra sikon no lugar de figos, segundo a linguagem de hoje. E eu verifiquei, próximo, por favor, que em grego original eles usam o termo tis, que significa something, alguma coisa. Então a Almeida estava certa. É uma tradução mais literal. Jesus se aproximou daquela figueira cheia de folhas em busca de alguma coisa. Em busca de alguma coisa. Não necessariamente figos, sikon, como nós conhecemos. Jesus foi em busca de algum fruto, com certeza. Alguma coisa comestível, com certeza. Mas não necessariamente sikon, que significa figos já amadurecidos. Pode tirar, por favor. Mas existe um ponto comum, né, dessas duas interpretações. O ponto comum é que, quando tem folha, tem alguma coisa. Seja este fruto figo, como nós conhecemos, seja este fruto taxi, que é um botão comestível. Quando tem folha, significa que tem algum fruto. Não importa se é figo ou taxi. Independentemente da estação de safra ou não, quando tem folha, tem que ter fruto. Essa passagem me fez lembrar da parábola de 5 talentos, e 2 e 1. Né? Aquele que recebeu 5 conseguiu produzir mais 5, conseguiu produzir fruto. Aquele que recebeu 2 talentos conseguiu produzir mais 2, fruto. Aquele que recebeu 1 não conseguiu produzir nada. Irmão, esse é o desafio que essas duas interpretações, né, nos fazem hoje. Tem que ter fruto. Tem que ter fruto. 30 anos de cristianismo. Não, eu já nasci no lar cristão. Meu avô era pastor, meu pai era pastor, e eu também vou ser pastor. Mais uma medalha aqui no peito, outra. Muitas folhas verdes. Aqui na igreja todo mundo parece santo. Se envolve com o ministério, canta, serve, ensina. Muitas folhas. Mas quando Jesus se aproxima de você, afasta as folhas e procura ver se tem alguma coisa no meio, comestível, que possa saciar a fome de Jesus Cristo, ele não encontra nada. Ele não espera que você lhe dê figo bonito, suculento, mas pelo menos um botão comestível, que não é tão doce, é pequeno, mas já serve para alguma coisa. Você que começou a vida cristã agora, talvez ainda não tenha produzido grandes frutos, mas pelo menos um pequeno, para alegrar o coração de Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que essas duas interpretações nos trazem hoje.
Mas não basta só isso, há mais um problema nessa passagem. Por que Jesus fez questão de amaldiçoar aquela figueira? Não podia simplesmente dizer, tudo bem, tal, vamos esperar, não tem fruto, tudo bem. Porque sem taxe não haverá figos. A figueira que não apresenta taxa não consegue produzir figos mais tarde. Por que Jesus fez questão de amaldiçoar aquela árvore? Por isso o Marcos, o autor do livro, fez questão de colocar a cena da purificação do templo no meio, como se fosse presunto e queijo, né? Ao amaldiçoar a figueira estéril, ele queria mostrar que tipo de julgamento aquele povo de Israel estava para esperar. Julgamento. Uma árvore que não produz fruto, podes crer, o machado já está rente às suas raízes. Um povo que não produz fruto devido é passível de julgamento, passível de repreensão dura e severa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa cena já é uma imagem conhecida por Jesus e por demais judeus da época. Porque se a gente for procurar o livro de Jeremias, que tem Jeremias, capítulo 8, 13, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. Então, usando o profeta Jeremias, Deus Jeová já mencionou a seu povo a busca dele pelo fruto do seu povo. Eu queria recolher a colheita, mas não vejo uvas na videira, nem figos na figueira. Jesus simplesmente pregou um sermão. Ele transformou essa passagem em um ato tridimensional para se tornar visível aos olhos dos discípulos. Versículo 15 em diante, por favor. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Por que essa passagem foi inserida bem no meio dessa história de figueira estéril ser amaldiçoada? Segunda-feira, depois na terça-feira. Entre segunda e terça, o Marcos colocou, foi um artifício redacional que o Marcos utilizou para trazer uma mensagem. Porque naquela época, dá uma olhadinha aqui o slide, esse é mais ou menos o templo, né, em Jerusalém, um templo enorme, né? Compare esse templo com as casas ao redor. Casas pequenininhas, esse templo é enorme, enorme. E tem uma construção no meio, né, que seria uma construção correspondente à tenda de encontro do Velho Testamento, na época de Êxodo. Tem lugar santíssimo, lugar santo e assim por diante. E há 2 pátios laterais, um de cada lado, bem amplos. Próximo, por favor. Esses pátios são chamados de pátios de gentios. Pátios gentios. Quando Jesus adentrou o templo, era justamente nesse pátio para gentios, em um espaço reservado para os peregrinos gentios, tá? Em que ele encontrou os mercadores, aqueles que vendiam, compravam, né, animais. Havia homem que trocava dinheiro. Por quê? Porque o templo tinha sua moeda própria. E os peregrinos traziam para dentro do templo as moedas romanas das regiões diferentes, tal, onde
imagens do imperador romano ou imagens de ídolos estavam cunhadas, né? Estavam gravadas nessas moedas. Então, adentrando o templo, eles tinham que trocar por uma moeda que era própria, usada no templo. Então havia câmbio, e nesse câmbio os caras roubavam, né? Exploravam os peregrinos. Animais para sacrifício eram vendidos, porque peregrinos vindos de outras regiões não iriam trazer um cabrito, sei lá, uma ovelha tal, né? Uma jornada de, sei lá, 2, 3 semanas. Então eles traziam dinheiro e compravam lá. Só que dentro desse pátio de gentios, os caras cobravam uma nota preta. E todo esse comércio estava sob controle da aristocracia sacerdotal daquela época. Quer dizer, os líderes religiosos, sacerdotes, né, digamos assim, pastores, evangelistas, missionários, né, estavam no controle desse comércio. E isso dava muito lucro para eles. Esse pátio, reservado para os gentios, era um lugar sagrado, tão sagrado quanto o próprio lugar santo e santíssimo. Era um lugar reservado para os gentios de outras nações e outros povos, a refletir na palavra do Senhor, e num ambiente solene, a adorar o Senhor, oferecer sacrifício. Era um espaço reservado para momentos sagrados, para atos sagrados. Porém, esse espaço virou completamente um grand bazar, um mercado. O alvoroço, o barulho era tão grande que os caras não conseguiam nem rezar direito, adorar Deus e orar. Então Jesus, ao ver essa situação profana, ele ficou indignado. Por isso ele começou a derrubar tudo e dizer aquela frase célebre que nós conhecemos: casa de oração, a casa de Deus, casa do meu Pai, é casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Os peregrinos gentios eram tão desprezados e discriminados que, olha, no meio vocês podem verificar, está espaço, pátio para mulheres. Então, os gentios eram mais desprezados do que as próprias mulheres naquela época. Então, isso que deixou Jesus indignado. Por que Jesus procurou Jerusalém? Em busca do fruto. Jesus queria fruto do povo de Israel. Jesus queria fruto desse templo em Jerusalém. Mas o que ele encontrou foi um vazio grande, sem fruto. Só aparências, só hipocrisia, só o exterior, nada no interior. Por isso, ele aproveitou aquela figueira estéril para transmitir essa mensagem profética: será destruído. E não é isso que aconteceu? Nós que conhecemos a história, o ano 70, Jerusalém foi praticamente, totalmente destruída pelo exército romano, sobrando apenas aquele muro de lamentações. Destruição total, que deu início à diáspora dos judeus. O povo de Israel, em vez de se tornar um povo missionário, se tornou um povo mercenário. O que nós podemos aprender dessa passagem? Uma figueira sem figo. Foi o sermão, o título do sermão desta manhã. Mas precisa corrigir. É uma figueira sem fruto. Uma figueira sem fruto. Seja esse fruto figo ou taxe, nós precisamos produzir frutos. A figueira recebe o nome de figueira porque ela produz figo. Laranjeira recebe o nome de laranjeira porque produz laranja. O nome da árvore deriva-se do fruto que ela produz. Você é cristão e é chamado de cristão porque você produz fruto da fé cristã. Se não produz, então você não merece ser chamado de cristão.
Versículo 20 diz: a figueira secou desde as raízes. Esta é a imagem de quem perdeu o propósito original de sua existência. Aquele que recebeu apenas um talento foi repreendido porque não conseguiu produzir fruto. Você não tem fruto? Aceite isso. Mas não fique apenas se lamentando. É hora de você realmente produzir algum fruto. Que tipo de fruto? Nós conhecemos, o próprio livro de Gálatas traz, capítulo 5, aqueles 9 elementos do fruto. Se você não é paciente, aprenda a ser paciente, meu jovem. Ah, mas o meu temperamento, eu sou explosivo, Deus me fez assim. Então você está culpando Deus. Que negócio é esse? Paciência, você aprende. Domínio próprio, você também pode aprender. Mansidão, também. Você que gosta de brigar, provocar os outros, né? Procure controlar você mesmo. Diga para você mesmo: eu vou manter paz. Eu vou procurar mansidão. Fidelidade, irmão. Fidelidade. Não ficar mudando de time toda hora, para cá, para lá. Quando alguém vê, você faz. Quando acha que não vê, você se relaxa. Não é esse tipo de fidelidade que Deus quer. Irmãos, você é cristão, então produza o fruto condizente à sua identidade, condizente ao propósito da sua existência. Não precisa ser um figo bonito, suculento, um fruto grande. Pode até ser um pequeno fruto, tá? Taxe, pequenininho, mas que tenha alguma coisa para satisfazer nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, irmão. Você pode enganar pastor, você pode enganar sua esposa, seu marido, e até seus filhos, mas de Deus ninguém zomba. Ele está em busca do fruto na sua vida. E esse fruto você não precisa mostrar aqui na igreja. Você tem que mostrar no seu lar, para os seus filhos. Você tem que mostrar para os funcionários que trabalham para você. Você tem que mostrar para os seus vizinhos. Você tem que mostrar quando você está fazendo compra nos supermercados, comendo alguma coisa nos restaurantes, quando está para viajar, diante da pessoa que te atende. Senhor Deus, estamos envergonhados, porque nós só temos folhagem. O fruto que é bom, ó Senhor, que nos dê força, para que nós possamos nos lembrar dessa palavra e praticá-la nos próximos dias. E quem sabe, com muito esforço, algum fruto possa aparecer na minha vida. Isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.